ou meio, é a parte antissimétrica. É o produto antissimétrico das matrizes lá. Então, sigma e o meio, gama e gama, iremos construir essas matrizes. Estou falando da álgebra de Clifford agora, da equação de Dirac em 4 dimensões. Se nós pegarmos, aqui eu tenho 6 matrizes. Eu estou combinando gama 0, 1, 2, 3, com gama 0. Aqui dá 6 combinações. Aqui eu tenho 6 matrizes. E as matrizes gama sozinhas são outras 4 matrizes. E nós já sabemos lá do nosso estudo da covariância da equação de Dirac, que essa relação aqui é satisfeita por mutador de gama mi com sigma mi kappa é eta mi gama kappa menos eta mi kappa gama mi. Só fazer esse exercício assim, calcular esse comutador usando essa propriedade aqui e chega a isso aqui. Ou seja, isso aqui faz o papel dos geradores da rotação e essas matrizes aqui se comportam como quadrivetores, né? Do ponto de vista da rotação. Mas são todas matrizes 4 por 4. Então, essas relações. Dessas relações, a gente pode mostrar que se eu tomar os sigma AB da seguinte maneira, vou criar 2 grupos de sigma AB. Quando esses X podem variar no espaço de Minkowski e 4. Então, tem 2 categorias de matrizes sigma AB. Elas podem estar completamente retidas no espaço de Minkowski, que vai me dar sigma mini, vai me dar 6 matrizes sigma mini, ou eu posso pegar as outras 4, que seriam algo do tipo sigma 4 mini. Então aqui eu tenho 10 matrizes, 4 por 4. Aqui tem as 6, né? Então, 10 matrizes, então, 6 e 4 e 10. Agora, quem são essas 6 matrizes aqui? São aquelas lá. E essas matrizes aqui estão soltas. Eu posso só tomar essas matrizes aqui igual a menos I sobre 2 gama mi. Então, se eu pegar 6 matrizes dadas assim e 4 matrizes dadas assim, eu vou ver que essas matrizes aqui fecham exatamente essa álgebra. Então, essa álgebra aqui que foi deduzida para a matriz 5 por 5, quando nós deduzimos aquela relação, nós usamos essa expressão aqui. Nós estamos no espaço-tempo 5-dimensional e nós tomamos que sigma CD AB é menos I, blá blá blá. Então, são matrizes 5 por 5. Isso aqui são 5 índices, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 4, são 5 por 5. Então, matrizes 5 por 5, daquela forma, satisfazem aquela álgebra. Mas agora eu estou falando de uma outra coisa. Corri por fora, esqueci. Eu consigo encontrar 10 matrizes 4 por 4 que satisfazem a mesma álgebra. Então significa que SO23, como ele é um grupo definido em 5 dimensões, a gente poderia pensar, bom, então as matrizes desse grupo necessariamente são 5 por 5. São 5 por 5 se eu tiver no espaço-tempo 5-dimensional. Mas a gente pode buscar uma representação quadridimensional para esse grupo também. É a mesma coisa com SO3. Todo mundo sabe, quando a gente pega o grupo SO3, esse grupo aqui é o grupo das matrizes, 3 por 3, ortogonais, determinante 1. Então, quando a gente calcula as matrizes de SO3, a gente encontra 3 geradores. A gente pega as matrizes sigma, IJ, né, KL, elas são a mesma coisa, menos I, delta e kappa, delta de JL, ou seja, eu ganho aquelas 3 matrizes geradoras de SO3. Sigma 1 igual a 0, 0, 0, 0, 0, menos I, 0 e 0. Sigma 2, 0, 0, menos I, 0, 0, 0 e 0, 0. E sigma 3, 0 e 0. Então, essas 3 matrizes aqui, nós conhecemos, são as 3 matrizes geradoras de SO3. A matriz 3 por 3, eu faço rotações no espaço 3 por 3, os geradores são 3 por 3. Mas todo mundo já está também cansado de saber do fato de que eu posso representar essa mesma álgebra dessas matrizes, essas 3 matrizes aqui satisfazem essa relação. Sigma I 3 por 3 por sigma J 3 por 3, daí epsilon e J kappa, sigma kappa. Aquelas 3 matrizes fecham essa álgebra.
Mas apesar de eu estar no espaço tridimensional, nós sabemos que essas três matrizes, 2 por 2 complexas, também fecham a mesma álgebra. Então eu parto no espaço. A minha construção primária, eu parto de 3 dimensões, fazendo tudo 3 por 3, mas eu acabo vendo que objetos 2 por 2 também verificam. E aí a gente sabe que isso aqui quem são os espinores. É o setor espinorial, a representação espinorial de SO3, que é uma representação do fundo SO2, que na verdade é o grupo SO2. A mesma coisa tem jogo aqui. Da mesma forma que eu tenho SO3 e SO2, aqui eu tenho SO23 e um grupo agora de 10 matrizes 4x4. Satisfaz essa relação. Então aqui é da mesma forma que isso aqui é a álgebra de Lie SO3, isso aqui é a álgebra de Lie SO2. Da mesma forma que nós mostramos que a álgebra de Lie SO3 é a álgebra de Lie SO2, os grupos são diferentes, tem uma diferença global, mas as álgebras são iguais, SO3 e SO2. Aqui é a mesma coisa, eu peguei SO23 e vi que aquela álgebra que inicialmente era 5x5 pode ser representada também usando as matrizes de Dirac, do 4x4, usando a álgebra de Clifford, de Minkowski, quadridimensional, não 5. A álgebra de Clifford aqui me dá 10 matrizes, 4x4, que fecham bonitinho essa álgebra. Aí a pergunta é, que álgebra é essa? Que é, verdade, o que é o SO2 para o SO3? É um grupo de recobrimento universal. Aqui, esses elementos aqui, esses 10 geradores, eles são a álgebra de SP4, um grupo simplético quadridimensional. Então a gente mostra que existe uma relação entre o grupo SO23, que é o chamado grupo de antidecímetros, não é o espaço de antidecímetros, é o grupo de antidecímetros, né? Ele é localmente equivalente ao grupo SP4. É um grupo simplético quadridimensional. Tem 10 geradores também. Então, a álgebra já me dá uma informação interessante. Então, esse grupo simplético SP4 está ligado também ao espaço de antidecímetros. Só uma primeira observação simples. Não vamos nos deter nisso mais do que tanto. Então, se vocês encontrarem, às vezes, na literatura, essa relação, não se expande. Essa relação, que eu vou escrever aqui, ela vem dali. Muitas vezes se grafa assim, beleza, é S4, é SO23, como nós já vimos, né? Por transformação de SO23, eu gero todos os pontos daquele hiperboloide e faço o quociente por SO13. Então, isso aqui é antidecímetro. Dessa relação, muitas vezes vocês podem encontrar na literatura, e antidecímetro, vocês podem se espantar que se olharem diretamente isso aqui, é um SP4 sobre SO2 próximo SO2. Mas aí é fácil de entender essa relação. Se a gente sabe essa relação, SO23 é o SP4 por causa disso. Eu mostro que existem 10 matrizes 4x4 que fecham essa álgebra, pela teoria de grupo, nós sabemos que é o SP4. Então o SO23 é equivalente, né, no sentido local, ao SP4. E lá no nosso estudo do grupo de Lorentz, nós sabemos que SO13 se quebra no SO2 para SO2. Então, muitas vezes o antidecímetro é colocado como espaço quociente desse modo aqui. Isso aqui é mais interessante, porque quando a gente faz a geometria diferencial do antidecímetro, a gente vai estudar o entendimento, né, a inclusão desses SO2 dentro do SP4. Isso aqui é muito importante para a gente saber se eu vou colocar torção, não vou colocar torção. Então, na hora da geometria diferencial, isso aí pode ter um papel importante. Então, é bem interessante também a gente saber essa decomposição. Pode ser muito interessante se eu for olhar, como o Dória falou, do ponto de vista micro. A geometria diferencial do antidecímetro tem a conexão, tem torção, curvatura. Eu posso tirar todas essas informações a partir só da estrutura de grupo. Então, eu preciso fazer todo aquele calculeira de calcular a conexão. Usando as constantes de estrutura do grupo, a gente consegue gerar toda a geometria diferencial do espaço. Então, essa técnica é muito importante. Em alguns cursos, aqui quando a gente fez em inglês, a gente fez equações de Mauro Cartan. Quando a gente do modelo Sigma no linear, a gente aprendeu a construir a conexão, a torção, tudo isso em função das constantes de estrutura do grupo. Então, isso é uma coisa interessante, porque isso mostra que você pode tirar as propriedades algébricas do grupo e transformar em propriedades geométricas
para fazer uma geometria diferencial. Essa conexão é muito interessante. Nesse nosso contexto, não é interessante, estou só mostrando a título de ilustração para quem já viu e de curiosidade para quem nunca viu. Vamos lá. Então, vamos agora fazer um outro split. Vamos olhar agora essa álgebra em 5 dimensões. Né? Vamos voltar para as matrizes 5 por 5. Eu só fiz esse parênteses das 4 para mostrar como é que o ST4, o grupo simplético quadridimensional, aparece em conexão com o grupo de antideciso. Vamos tomar a seguinte situação. Vamos pegar esses geradores, vamos pegar o setor dos sigmas, que fica completamente no setor de Minkowski, os sigma minis. Então, esse setor aqui vai pegar 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Então, esse aqui é o setor que está dentro do Minkowski. É o Minkowski que está dentro do antideciso, né? É aquele setorzinho do x0 ao quadrado, menos x1 ao quadrado, menos x2 ao quadrado, menos x3 ao quadrado, mais x4 ao quadrado. E aí o gerador que envolve o 4, vamos chamar esse 4 mi. Então, nós temos esses geradores aqui. Bom, se nós calcular o comutador de sigma mini Minkowski com sigma kappa lambda, está claro, esses caras aqui, eles estão fazendo rotação só em 0, 1, 2, 3. Então, eles estão reproduzindo o que o grupo de Lorentz normalmente reproduz. Eu estou pegando o subsetor de Lorentz dentro do SO23. Então, isso aqui a gente não tem que fazer. A gente já sabe que isso aqui vai dar para nós I, eta, mi lambda. Esse aqui é aquele mesmo padrão de lá. Sigma, mi, kappa. Mas, como assim? Exatamente isso aqui. Por quê? Porque eu estou pegando a álgebra de Lie do grupo de Lorentz que se encontra dentro da álgebra de Lie do grupo de antideciso. A novidade maior pode vir daqui. Isso aqui, então isso aqui é por Lorentz. Agora isso aqui não tem por Lorentz. Isso aqui é a dimensão 4. Então está fora do nosso espaço de Minkowski, que é 4 dimensões. Isso aqui é novo. Então isso aqui é extra ao SO3. É aqui que nós estamos pegando o que antideciso pode trazer de novo em relação a lá. Vamos lá, vamos pegar esse cara para ele mesmo. Vamos pegar o comutador, por exemplo, de sigma 4mi com sigma 4mi. Estou usando do lado esse I, aí vai ficar eta 4mi. Mas eta 4mi é 0, porque a meta é totalmente diagonal, é 4, 4. Eta 4mi, sigma mi 4, dá 0. Depois, eta mi 4, sigma 4mi. Eta mi 4 também é 0. Agora eu vou ter menos eta 4, 4. Menos eta 4, 4, sigma mi. Que daria menos eta mi, sigma 4, 4. Só que sigma 4, 4 é 0. É uma antissimetria desses dois sigmas aqui. Então, sigma 4, 4 existe. Esse computador está simplesmente isso aqui. Eta 4, 4 é mais 1 pela nossa mente. Mais, menos, 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 mais. Eta 4, 4 é mais 1. Então, isso aqui deu isso aqui para nós. Então, isso está mostrando que esse gerador, com esse gerador, está dando algo tipo Lorentz. Agora, vamos fazer um desse com um tipo sigma mi. Vamos pegar esse. Na xadrez isso já acontecia, né? Se um dá um boost para o outro, dá também o outro. Isso. Só que aqui, gente, certamente, não é só 3, porque quando você tinha Lorentz, né? Mas quando você faz a representação, quando você diagonaliza, não. Mas tem uma hora que o gerador de 1, quer dizer, o gerador de 2 objetos, sai daquela categoria, né? O 4mi sai da categoria e vai para outro gerador. E vamos ver agora a mistura. Vou pegar agora, por exemplo, sigma mini e sigma 4 kappa. Então, de novo, seguindo essa expressão aqui que nós tínhamos para a álgebra de Lie, né? Expressão geral. Mas é o I. Então, vai ficar eta mi kappa.
sigma Mi4. Mais eta Mi4, que é 0. Depois, menos eta Mi4, que é 0. Um ponto depois. Menos eta Mi-K, sigma Mi4. Expressão lado esquerdo é antissimétrica em Mi, no lado direito também tem que ser antissimétrica em Mi. Tá certo? Então tá. Beleza. Agora, eta Mi4 é menos 4Mi. E eta Mi4 é menos 4Mi. Vamos colocar essa relação. Então, isso tudo agora é álgebra de Lie, de SO23, na representação 5 por 5 mesmo. Então, nós estamos vendo o seguinte, que esse gerador aqui, do ponto de vista do espaço de Minkowski, faz o papel de um quadro-vetor, porque rotação atuando num vetor, dá um vetor. Vetor, então, está bem dentro daquele esquema. Então, isso aqui faz o papel de um quadro-vetor, isso aqui faz o papel da rotação. Agora, tem essa relação aqui, que é um pouquinho mais... Vamos pensar aqui uma coisinha só. Vamos olhar de novo a estrutura, a forma geométrica do nosso hiperbolóide. x0 ao quadrado menos x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado menos x3 ao quadrado mais x4 ao quadrado igual a 1 sobre 1 ao quadrado. Se eu fizer uma rotação só no plano 0, 4, o plano 0, se eu fizer x1, x2, x3 ao quadrado, se eu detiver só uma subseção no subespaço x0, x4. Esse é um espaço bidimensional euclidiano. Métrica positiva, x0 ao quadrado mais x4 ao quadrado. Então, se eu fizer x0 ao quadrado mais x4 ao quadrado, é invariante por que transformações? É só 2. É só 2, deixa... Qualquer rotação que eu fizer no plano 0, 4, deixa x0 ao quadrado mais x4 ao quadrado invariante. E qualquer rotação que eu fizer nesse plano, se eu agora esquecer o x0, x4, fizer uma rotação que envolva só 1, 2, 3, esse setor 1, 2, 3 tem todo o mesmo sinal. É como se fosse euclidiano. Então, isso aqui me dá um SO2. Então, esse aqui é um subgrupo de SO23. SO23 não é SO2 vezes SO3. SO23 contém SO2 como subgrupo compacto e contém SO3 como subgrupo compacto. Mas observe o seguinte, que é, isso que é crucial em relação a De Sitter. Se eu tivesse De Sitter, seria isso não. E aí aqui não seria SO2, seria SO1, que é não compacto. Isso aqui é um tipo Lorentz, é um grupo de Lorentz bidimensional. No De Sitter. Mas no anti-De Sitter é mais. Então não é só 2. Isso aqui vai ser crucial, vai ser muito importante para nós. Então vamos ver o seguinte. Se eu fizer uma rotação no plano 0, 4, quem é o gerador dessa categoria que faz a rotação no plano 0, 4? É o sigma 4, 0. Quem é esse gerador? Quando eu faço um gerador, esse gerador nós já sabemos a interpretação geométrica dele. São geradores que fazem rotação no plano coordenado xmi, xmi, no plano mini. Então, esse aqui faz rotação no plano 0, 1, que é um boost. 0, 2, que é outro boost. 0, 3, que é outro boost. 1, 2, uma rotação no plano xy. 2, 3, uma rotação no plano yz. 3, 1, uma rotação no plano zx. Agora, esses caras aqui vão fazer rotações no plano 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3. Uma rotação no plano 4, 0 é um SO2. Então, esse cara aqui, ele é um gerador, tá ligado? Um gerador associado a um grupo compacto, um subgrupo compacto, um gerador de SO2.
Se eu quiser olhar para esse gerador, eu até sei quem é a cara dele. É isso aqui. Para a rotação do plano 04. Então, 0, 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0. 1, menos 1. 0, 0, 0, 0. Então, essa matriz aí, essa matriz 5 por 5, ela faz rotação, ó. Cosseno, seno, menos seno, cosseno, no plano 04. Esse aqui é um gerador compacto, um gerador de SO2. Tá aí. Agora, quando eu fizer rotações 4,1, 4,2, 4,3, rotação 4,1, ó, é tipo boost. 4,2 é tipo boost. 4,3 é tipo boost. 4,0 não. 4,0 é uma genuína rotação. Então, vamos passar isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos dizer... Agora, nós temos um parâmetro. Agora, a física depende de parâmetro. Nós temos um parâmetro no jogo. Agora entra um raciocínio um pouquinho mais físico do que matemático. Nós temos um parâmetro de massa em jogo aí, que é o μ, que é o inverso do raio diante desse. Esse μ tem dimensão de massa. Eu vi uma aula de ontem que esse μ está ligado à constante cosmológica. A constante cosmológica, ontem eu chamava de A2, mas ela saía como sendo menos 3,2. Então esse μ é uma medida da constante cosmológica. I ao quadrado é positivo e esse lambda é negativo. Nós só falamos de constante cosmológica negativa, que é a de descer, né? E nós tínhamos essa relação, Rμ, menos lambda Gμ. Então esse nosso espaço ADS4, ele tem seu tensor de Hit dado dessa forma, que dá a constante cosmológica, que é esse 3π ao quadrado. E o parâmetro de massa. Então vamos fazer o seguinte, esse cara aqui, esses geradores são adimensionais, são geradores numéricos, são puras meras matrizes numéricas. Suponhamos que eu faça o seguinte, eu pego o eta 4μ, pegar o eta 4μ e multiplico por μ. Obviamente esse aqui é diferente desse, né? Aquele ali, para usar o aluno mais novo, então aquele μ lá é o índice 0, 1, 2, 3. Aquele μ lá é o nosso parâmetro de massa. É o A de ontem. Então isso aqui tem dimensão de massa. E vocês estão observando o seguinte, ó. Esse cara, quando ele comuta com aquilo que é o gerador de Locke, com o momento angular, dá ele mesmo, vai ter um caráter de vetor. E aqui, essa comutação não é trivial, essa comutação não é zero. Então vamos pensar o seguinte, suponhamos que esse cara aqui, vamos dizer que eu vou chamar esse objeto aqui de Pmi. Pmi, mera fantasia esse nome, nada a ver com o momento, por enquanto. Todo mundo já sabe que eu quero chegar lá. Tem dimensão de massa e tem Pmi, só pode ser momento, né? Mas é porque a gente é malicioso, já sabe qual é o final da história. Então, se eu pegar, definir, esse eu criei um objeto que é quadrivetorial dos pontos de vista de Cobb. Quadrivetorial tem certeza por isso, porque guarda essa relação de comutação com os geradores do momento angular em 4 dimensões. E como eu tenho um parâmetro de massa de disposição, eu crio um objeto agora que tem dimensão de massa. Os sigmas são sem dimensão, mas o I tem dimensão. Então, esse cara aqui vai ser 1 sobre μ, Pmi. Esse cara aqui vai ser 1 sobre μ, Pmi. 1 sobre μ, Pmi. Então, vem um μ2 para cá. E isso aqui dá o ciclo do μ. No espaço de Minkowski, Pmi é zero. A rotação comuta com rotação. Então, se μ for zero, se a constante cosmológica for zero, eu estou reproduzindo Pmi igual a zero. Estou reproduzindo sigma μ e estou reproduzindo a relação do sigma μ com Pmi. Ou seja, eu tenho álgebra de Poincare. Então, se eu fizer μ igual a zero, SO23, fica a mesma álgebra de Poincare com 3. Poincare do espaço de Minkowski. Os 6 geradores de rotação, os 4 geradores de momento, se μ for zero, do instantinho que μ for diferente de zero, ó, o momento não comuta mais que o momento. Olha a geometria não comutativa aí. Derron de μ não comuta com derron de μ. Isso aí é um sinal de quê? De que eu tenho uma não comutatividade do espaço-tempo.
Então, o espaço diante de Sitter, ele também já assinala para nós que a presença de uma constante cosmológica, na verdade, quando a gente fala teoria de campo não comutativa, xmi, xmi não é zero. Xmi, xmi não é zero é um dado secundário. Na verdade, dmi, dmi não é zero. Então, se as derivadas não comutam, é porque as coordenadas não devem comutar. Então, de uma certa maneira, eu estou jogando para a não comutatividade do espaço-tempo uma informação de que meu espaço-tempo não é mais Poincare. Está aqui. Pode ver visto dessa forma. Então, essa é uma boa pinçazinha para a gente fazer uma ligação com aquelas chamadas teorias de campo e espaço não comutativo. Essa relação aqui, se a gente sabe que a representação por momento é Berron-Dini, quer dizer, se mi for diferente zero, enquanto eu tiver constante cosmológica, Berron-Dini não comuta com Berron-Dini. Isso é um sinal de que eu tenho uma geometria diferente. Então a gente já começou a ver, quase acabando, né? Que de fato aquela promessa de ontem, no começo da aula de hoje, está se realizando. Eu consigo ler o grupo de Poincare a partir do grupo diante de Sitter, do momento que eu faço a constante cosmológica do acesso. Nesse processo aqui, quando a gente introduz um parâmetro na álgebra e faz esse parâmetro ir a zero, esse processo aqui se chama contração de Wigner-Binomio. A gente tem uma álgebra geral, mas tem um parâmetro que, se eu mandar a zero, eu modifico essa álgebra e caio para uma outra álgebra. Então, esse processo em teoria de grupo se chama a contração, que eu ouvi falar em discussão por aí, a chamada contração de Wigner-Binomio. Então, a gente pode dizer, na linguagem da teoria de grupo, que o grupo de Poincare é a contração de Wigner-Binomio do grupo diante de Sitter. E é tão simples quanto isso. É isso aqui. E isso aqui. Eu posso pensar que eu tenho um documento mínimo, quando eu faço essa observação, tem documento associado à parâmetro intensidade da constante cosmológica. Tem uma espécie de a constante cosmológica, ela tem dimensão de massa. Então, se ela tem dimensão de massa, o inverso dela tem dimensão de comprimento. Então, ela cria um comprimento universal. Ela cria um comprimento, vamos dizer, universal, uma escala de comprimento. Aparece uma escala de comprimento. Pode ser mínima, não, posso ser abaixo dela. Mas cria um parâmetro de comprimento que eu não tinha na teoria. Dá uma escala. Dá uma escala. Isso Cria é uma melhor pensar Cria uma assim. escala. Cria uma escala. Certo? Então, a gente mostrou que o grupo de... Então, a discussão agora é um pouco essa. A gente mostra que o grupo de Poincare, quer dizer, é aquela questão da física, né, que o Dirac sempre coloca lá no paper desde 39, da relação entre física e matemática. Né? Em alguns momentos, a gente deve deixar a matemática nos levar e ver o que a gente obtém, mas claro, sempre tendo um pé na física. Dirac sempre se ateve à física. Ele não publicava nas revistas de matemática porque o pessoal achava que ele era matemático, mas os papers dele eram pura física. Estava falando isso nos papers, a gente tem esse paper dizendo, lá nós vamos matemática, lá nós vamos matemática, era tudo de física, mas o pessoal na cabeça deles naquela época, aquilo era matemática. E graças a isso, esse boato, né, malicioso que circulava na comunidade, é graças ao professor Rutherford. Rutherford espalhou essa manice e Paulo fez questão de anunciar 4 vozes que Dirac era um puro matemático. Então as pessoas, né, ele não conseguia colocar certos papers na revista de física. O boato começou com o Rutherford em Cambridge. Depois o Paulo aproveitou que ele era anti-Dirac, né? Ele era o anti-elétron do Dirac. E aí ficou aquela coisa, mas esses papers são de física. A discussão é pura física, como nós estamos colocando. Essa modificação que a gente está fazendo na álgebra do Poincare está toda aqui. O único pontinho onde eu modifico o Poincare é aqui. Se isso aqui for zero, eu volto para o Poincare. Se isso aqui é diferente de zero, eu saio do Poincare. Então está aqui a modificação. Então a pergunta é: Poincare tem uma estrutura por trás dele. Uma constante cosmológica generaliza um pouco o Poincare, me dá coisas que antes eu não. Eu começo a ver o espaço-tempo de uma maneira diferente. Para Poincare, mi teria zero. Então, derivado em xmi comuta com derivado em xni. Aqui não. Então, o espaço, se as derivadas não comutam, é porque as coordenadas também não podem comutar. Então, o meu espaço-tempo já está tendo uma estrutura, vamos dizer, quase que quântica. Eu já tenho coordenadas que não comutam. A gente sabe que não comutatividade de grandeza física é quase que um pressuposto da mecânica quântica. Então a gente já começa a ver que a constante cosmológica, não tem nenhum H cortado aqui, certo? Mas a constante cosmológica, ela já abre espaço
para essa percepção de que talvez a natureza do espaço-tempo seja quantizada. No efeito Hall. Oi? No efeito Hall acontece isso. No efeito Hall. Fala. E no efeito Hall acontece isso. E aí você tem células, você tem no fundo você tem uma célula mínima que se repete, né? Certo. Que são os níveis de Landau, né? Isso. Níveis de Landau. Você pode reproduzir o efeito Hall exatamente por uma geometria não comutativa, né? Sim, exatamente. O que você quer falar? Então pode ser mostrar que o espaço nessa certa escala possa ser compactificado. Como? Compactificado. Não, quer dizer, vamos pensar, antidecífero é não compacto. Sim. E Poincare é não compacto. Então, mesmo que você faça μ igual a zero, você continua não compacto. Você não ganha compacteza, não. Continua sendo não compacto. Não dá para chegar nesse mesmo resultado num espaço compacto? Não. Bom, vamos dizer, dá para você chegar a um resultado semelhante num espaço compacto, mas você não vai poder ter interpretação em termos do que é energia do que é momento. Que aí é tudo compacto. Aqui não, as variáveis são compactas. Você pode ter o seu momento varia de zero. Você não botou o seu sistema numa caixa, o seu sistema é infinito. Tá? Só para acabar aí, então só para analisar, então a gente chegou isso. Deixa eu colocar mais uma coisa. Então a gente já falou da isometria, falou da presença do momento. Porque a gente vai. Então tá legal. Eu queria chamar a atenção para um fato agora. Então, lembrem-se que, olha só para recapitular para vocês. Se tem constante cosmológica, quem está aqui é o spin. Quem está aqui é a massa. O grupo de Poincare, PMI é M2. E o Casimir, o Paulo Lubansky, que está o spin, os geradores de spin estão aqui. Então, se eu faço μ igual a zero, eu desacoplo o spin da massa. Mas se o μ for diferente de zero, o comutador do P, que é um P, dá spin. Então, dessa maneira, eu estou relacionando. A massa vai sair daqui e o spin sai daqui. Então, a gente já começa a perceber que no antidecífero, eu posso ter uma relação não trivial entre massa e spin. A massa e o spin que eu vejo completamente desconectados no mundo de 4 dimensões, pode ser um efeito de eu estar tratando a constante cosmológica como sendo zero. Então a pergunta é, será que isso tem repercussão na física do elétron? A gente sabe que a massa é fundamental para o momento magnético. A massa se combina com o spin e com a carga para dar momento magnético. Será que o fato da massa estar se combinando com o spin para dar momento magnético, que nós não temos uma razão para isso? Na equação de Dirac, o momento magnético sai naturalmente do acoplamento mínimo. A partícula é massiva, não tem nada para a origem da massa. Mas será que o fato do magnetismo de uma partícula depender da sua massa, e da sua carga, né? Mas sobretudo da sua massa, porque eu entendo até que o magnetismo, a gente entende que depende da carga. Carga e spin podem se combinar, mas a massa é um grau de liberdade completamente, um número quântico completamente neutro do ponto de vista eletromagnético, não tem nada a ver com a interação eletromagnética, e no entanto ela é fundamental para o magnetismo. O momento magnético é inversamente proporcional à massa. Quanto mais massiva uma partícula, menos magnética ela é. O magneton de Bohr é EH cortado sobre 2M. Então a massa sendo muito grande, o momento magnético abaixa. A massa sendo muito pequena, o momento magnético aumenta. Então a massa influencia no magnetismo da partícula, que é alguma coisa que devia estar ligada a spin e carga. Será que isso não pode ser um reflexo disso aí? Porque para nós, no mundo de Minkowski, nós não temos nenhuma percepção de que isso possa... Por que isso acontece? Qual é a justificativa? É um cálculo. Eu faço aí, é sobre 2M. Aparece da equação de Dirac. O M vai para o denominador por conta própria. Mas aqui, talvez, a relação entre massa e spin, a gente comece a perceber. Aqui. Então, talvez a gente possa ler alguma coisa. Então, a ideia também nesse curso aqui é isso aqui, são questões abertas na literatura. A gente vai começar. A ideia desse curso é também fornecer para vocês material para vocês quiserem começar a trabalhar. A gente pode começar a buscar algumas propriedades, por exemplo, do elétron, do Bohr, sobretudo do Bohr, que as propriedades do Bohr são muito, são muito maleáveis para as medidas que nós temos hoje. As medidas do Bohr são o melhor laboratório hoje para perceber alguma física fora do modelo padrão é o Bohr, não o elétron. O elétron, ele fecha uma precisão muito grande até a 10ª casa decimal. O Bohr para na 7ª casa decimal.
Então, no Deixe em Aberto, para nós, é uma boa janela de incompatibilidade de experimento e teoria. E a gente pode perguntar, então, essa incompatibilidade se deve a quê? Então, eu tenho aonde colocar, né, as minhas percepções novas. Então, isso o Santo Yoga vai falar para vocês, um pouco as medidas mais recentes do Mu, do Ernesto. Você tira uma decomposição de droga de uma corrente de antitecido e pegar a sua parte de spin, pode influir correções envolvendo a constante cronológica. Pode ser uma coisa interessante. Aproxima mais do resultado do Mu. Ver como é que fica a decomposição. Vocês aí que são especialistas em decomposição de glóbulos, agora a turma que fez campus quântico passou 2 meses trabalhando com decomposição de glóbulos, fazer a decomposição de glóbulos no espaço de antipsíquico, sem dúvida. A gente fez tudo no espaço plano, tudo me consta. Agora, qual é a influência da constante cosmológica na decomposição de glóbulos? Acho que é uma boa proposta, pelo menos como exercício. Como depois pode até virar, a ideia pode se, sei lá, encaminhar para alguma direção mais interessante, mas assim, pelo menos, no mínimo como exercício, uma boa ideia. Ou pode acrescentar com os outros já passados? Pode, se você tiver pique para fazer, reúne a galera aí na sala de reunião, convoca o Léo. Semana que vem chega o Léo aí cheio de força, cheio de amor para dar. O Luiz já voltou também, todo mundo recuperado das férias ali. A sala está lá, né? Refrigerado, chave e fim de semana à disposição. Tá bom, gente? Então a gente pode parar por aqui hoje. E aí, quarta-feira, a gente tem nossa aula. Quinta-feira, oi? Vai ter 4 desculpa, não. Quinta-feira é o seminário do Marcelo Bota. Então a gente dá um time nisso aqui. Aí Marcelo vai falar sobre gravitação quântica na perspectiva da holografia, na perspectiva do ADS. E aí na sexta-feira a gente retoma a nossa aula. Amanhã não tem aula, né? Amanhã não tem nem aula nem luz. Amanhã o CDPF vai estar em blackout. Aliás, Beto, você sabia, amanhã vai ter um ciclo da rede elétrica. Você está lá, você não recebe e-mail do CDPF? Não, eu vou passar a encaminhar para você. Amanhã vai ter uma manutenção.